Eu vou fazer aqui um conteúdo, uma matéria um pouco diferente, que normalmente eu mostro plantio de determinadas culturas, né, sobre o preparo do solo, quanto tempo demora, cuidar até a colheita. Esse é um pouco diferente, é uma certa alerta, porque está diretamente ligado a essa questão da produção, né? Então, é a questão da terra. Então a terra, tudo que você faz, prepara, joga nutriente, cuida, está ligado diretamente, né? Independente de outras interferências, fungo, doença, virose, né? Inseto, mas assim, a terra é o princípio da coisa, é ali que começa toda a história de um plantio. Então eu vou dividir, né? Época seca, época de chuva. Mais ou menos assim, você tem que ter culturas que você consiga dividir o plantio durante o ciclo do ano. Então, na época seca, aqui em São Paulo, na época seca, normalmente é época de frio, outono, inverno, começo de primavera. Então, nesse período, produtos que a gente mexe com canteiro, né? Então, está removendo terra toda hora, deixando fofo, cuidando e plantando, né? E levanta canteiro, são os produtos indicados, porque não chove, a irrigação que você vai fazer é artificial e não é aquele suficiente de levar a terra embora, é só para umedecer. Então, nesse período de seca, que seria outono, mas assim, né, finalzinho de verão já muitas vezes já dá para fazer, mas outono, inverno, começo de primavera, concentra plantio em produto que se vai levantar canteiro. Sim, né? Canteiro, ou pode ser covas também. Então, tem produto, vou dar um exemplo, repolho, por exemplo. Você não vai fazer canteiro de repolho. Não, pode até fazer, mas não é necessidade. Você fazendo uma cova com certa dimensão é o suficiente. Mas nesse caso, o princípio do raciocínio de trabalhar com a terra é a mesma coisa. Agora, aproveitando uma curiosidade, né? Muita gente levanta canteiro e nem sabe para que exatamente, né? Então, você levanta o canteiro para a raiz está bem arejado, né? Não ter acúmulo de água, então as plantas gostam de terra umedecida, mas não encharcado, né? E ter deixar a terra bem soltinha para a raiz poder desenvolver bem, né? Então esse detalhe do canteiro é para isso, não é assim simplesmente que fica bonito, não, tem essa função de arejar mais a terra, umedecer, mas não encharcar. Coisa que vai para canteiro, cova, né? Verdura de uma maneira geral, né? Folhagem de uma maneira geral, hortaliças, são produtos que vai nesse sistema. Mas por que eu falo esse detalhe? Quando chega período de chuva, a coisa complica. Ele chove muito. Então, se você tiver com terra fofa preparado, ou com plantio estabelecido, ou canteiro, vem essas, quase uma tromba d'água, pode considerar essas pancadas diárias nesse período de verão quente, né? Aqui em São Paulo, é de lavar, leva toda aquela terra, então aquela terra que você preparou, fez calagem, passou calcário, adubou com esterco, né? A terra está assim, bem nutrida, vem uma pancada e vai levando, leva 5%, mais 3%, mais 2% e vai lavando, vai compactando a terra. Então, nesse período, esses plantios que tem que remover muita terra, evita de fazer. A não ser que você esteja dentro de uma estufa que já protege além da planta, a terra também, né? Mas aí é questão estrutural. Então não estou falando da coisa estrutural de montar estufa, por exemplo, né? Eu estou falando diretamente em céu aberto, que acaba ficando até mais difícil, né? Mas é nesse sentido. Esse período que chove constante, né? Chuvas fortes, tem que entrar com cultura que você prepara pouquinho antes da chuva forte. Por exemplo, aqui, né, atualmente eu tenho milho, berinjela, quiabo, mandioca, essas coisas, né, gengibre, e tem alguns que já até colhi. São coisas que você planta nesse período que antecede chuva forte, ele consegue passar esse período tudinho. São plantas que normalmente têm enraizamento bom, que segura o solo, tem uma cobertura foliar boa, né, que segura o impacto da chuva também. Então, o solo aberto, fora material orgânico, cobertura morte que eu costumo manter, né? Mas fora isso aí, por exemplo, inhame que está aqui atrás, né? A folhagem que ela tem. Então, eu plantei num período, agora vai passar esse período tudinho de chuva, ela vai crescer bastante, ela, nesse sentido ela gosta, e quando parar a chuva, assim como o mandioca, eu vou começar a colher na realidade. Mas folhagem boa ajuda a segurar a terra e proteger a terra. Então, tem que usar um pouquinho essa criatividade de saber escolher o produto certo para poder conservar a terra. Olhando aqui, né? Ó,
por aqui no solo, pode ver que, fora essa questão da cultura correta para esse período, eu tenho bastante material orgânico, cobertura morta, protegendo a terra também. Tá? Essas folhagens, os galhos e tal. Tem coisa que muita gente acha bonito, né? E faz limpeza, né? Ajunta todas as folhas, os galhos, e toca fogo, deixa limpinho. Olha, visualmente pode ser bonito, mas em termos de plantio de cultura, na realidade está prejudicando a terra, deixando a terra mais pobre, inclusive com menos material orgânico. Então, certas coisas é bom manter, só limpa onde vai ser preparado, né, para o plantio e faz. O resto tenta manter a cobertura morta, inclusive em frutífera, né? Em frutífera debaixo da copa, eu sempre costumo manter bastante cobertura morta para proteger a adubação, proteger o solo, né? Além da questão de proteção do solo, essas pancadas aqui de chuva, sol quente, né, que bate no solo, que leva, degrada, acaba assoreando os rios, né? Então não é só a terra que você perde, essas terras acabam sendo levadas e acaba assoreando, né? Entope os rios, mina, lagoa, então cria uma série de problemas. Então mantenha a cultura ou sistema de plantio nesse período que não remova muita terra. Agora uma coisa interessante também, aí nesse período, quando você prepara o solo também, você tem que preparar bem o solo, né? Adubação e cobertura pode ser feito, mas acaba se perdendo, porque a chuva leva. Então, mesmo com as coberturas, a própria vegetação, às vezes tem uma folhagem boa, segura, né? Mas mesmo assim acaba levando. Então, você perde boa parte da adubação também. Então, no preparo do solo, nesse caso, o preparo do solo tem que ser muito bom, que pelo menos o que está debaixo da camada acaba sendo protegido pela camada superficial da própria terra, né? Então, tem uma série de coisas que a pessoa na prática, ele vai pegando esse jeito, né? Então, não é assim tão simples, mas assim, mais ou menos direcionamento é isso aí, dividir cultura, época de seca, mexer uma determinada cultura que se remove terra e na época de chuva, mexer com cultura que se remove uma única vez no plantio e espera passar período de chuva tudinho, né? É mais ou menos isso aí. Aí cada um tem seu critério e seu jeito. Espero que eu tenha passado as principais informações. São coisas simples, mas é muito importante. Agora, o Brasil é grande, logicamente tem particularidade. Então, eu não estou me ajustando, né, adequando em cada particularidade, mas pode haver particularidade que às vezes, não é assim aqui, aqui é diferente, coisa parecida, né? Mas não é disso que eu estou falando. De uma maneira generalizada, questão de proteção da terra, é assim que funciona.